Fenelon, hoje o governador Wellington Dias pretende reunir os parlamentares para discutir um assunto muito importante, o empréstimo do Piauí, mais um pedido de empréstimo que foi apresentado hoje na Assembleia Legislativa. Na verdade, não é nem empréstimo, são empréstimos. Né? No plural. São vários pedidos de empréstimo que tem um somatório que entre dívida antiga, ou contratações antigas e contratos novos, vai beirar os 3 bilhões de reais. E o governador vai explicar o que pretende fazer com esse dinheiro junto aos deputados que dão apoio a ele na Assembleia. Será que no meio dessa conversa vai pintar o assunto suplentes, ou Fenelon Rocha? Acho que não, esse é o assunto de suplente. Não vai ter suplente lá. Tá certo, é verdade, mas aí os titulares, sabe como é que é? Bom, mas vamos conversar então com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Francisco Lima. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Deputado Francisco Lima, que vai falar conosco a respeito de mais esse pedido de empréstimo. Não é pouca coisa, perto dos 3 bilhões de reais. Como disse Fenelon, empréstimos no plural. Deputado Francisco Lima, como é que pretende ser o diálogo do governo com os parlamentares a respeito da conscientização da importância desses valores? Primeiro, com muita transparência, né? Boa tarde aí a todos os telespectadores. Então, o governador, como sempre faz... Vou botar deputado para falar aí a respeito do empréstimo. É muito dinheiro, né? Dá até para perder o fôlego. Pois é. Como sempre faz, então, com muita transparência, cumprindo aí a sua obrigação constitucional de primeiro conseguir o autorizo do Parlamento, da Assembleia Legislativa, para poder tramitar as cartas, consultas e tal. Isso é um longo percurso para quem já fez isso, né? Na verdade, todo mundo que faz investimento, tanto faz ser uma pessoa física como jurídica, tanto faz ser público como privado, só tem duas formas. Ou você faz a partir de uma poupança que você fez e a partir dali você faz um investimento, ou você faz contraindo um financiamento. Então, o governador, então todos nós conhecemos a dificuldade que os estados brasileiros têm. O Piauí se destaca entre os 4 estados com maior capacidade de captação de recursos. Então, isso é importante. Deputado, dentro desse leque de empréstimo, eu queria até que o senhor detalhasse. A gente tem a previsão de um que é, na verdade, alongamento de um empréstimo antigo, que corresponderia a 1 bilhão, e outros 3 empréstimos. Né? Qual é o destino desses recursos? Bom, como você já disse, tem 1 bilhão e 200 que não é dinheiro novo e nem é um novo financiamento, é apenas um alongamento da dívida. Você tem uma dívida aí em torno de 1 bilhão e 200 que vencerá nos próximos 8 anos, a uma taxa média de encargos aí de 13%, 14%, vai ser trocada aí por uma que pode chegar até 30 anos com 8%, 9%. Isso vai gerar um desembolso menor. Um desembolso menor, aquilo que seria 300 milhões ano, vai cair aí para 70, 80 milhões no máximo por ano. Então, isso é importante porque melhora, supõe que isso sobe um pouco mais de recurso para investimento. O outro é um recurso destinado para investimento em infraestrutura, em torno de 1,5 bilhão, e um recurso destinado para a recuperação da nossa malha viária. Todos nós sabemos que a maior parte hoje dos 6 mil quilômetros de malha viária do Estado foi feito há 10, 12, 15 anos atrás. Quem anda o Piauí sabe também que tem trechos que não tem mais tapa-buraco que resolva, não é? Então, são cerca de 4 mil quilômetros que vão ser recuperados ou concluído, que iniciou e não conseguiu concluir. E outra parte aí desse recurso para equipamentos públicos, não é? Às vezes particularmente segurança, né? Às vezes esse aí, né? Equipamento público ainda desse outro, que é uma praça, ou um estádio, ou um matadouro, ou uma coisa. E tem uma parte que foi negociada recentemente com um banco público de 100 milhões para equipamentos de segurança. Equipar a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Então, é uma espécie de uma operação SOS aí para ajudar, isso negociado com o governo federal. E esse valor da segurança pública está dentro também desse novo... Não, ela é uma operação à parte, é uma das mensagens, não é? Uhum. E tem um outro recurso que está sendo tratado aí com o FIDA, que é um organismo da ONU,
junto com o Banco Interamericano, que é ligado aí à OEA, que é mais para investimento na área de meio ambiente, né? Então, meio ambiente, infraestrutura hídrica e inclusão produtiva, geração de renda na área rural. Então, o governador tem um projeto que há bastante tempo ele vem tratando isso. Eu já o acompanhei uma vez em Roma, onde ele apresentou esse projeto, que é o barramento dos rios, notadamente o rio Piauí e Canindé, para conter água no leito dos rios, ajudar a recuperação das matas ciliares e aproveitamento dessa água para atividades produtivas ao longo desse rio, que é onde fica a maioria das cidades no semiárido. Então, é um projeto extremamente interessante, isso aí acompanha mais regularização fundiária e também atividades de geração de renda no meio rural. Então, vai haver, dentro dessa preocupação de transparência a que o senhor se referia, vai haver um detalhamento do recurso para cada projeto específico? Porque essa foi uma reclamação feita pela oposição desde o Finisa e especificamente agora. Não, sempre tem. Essa reclamação ela não procede. O que acontece é que às vezes você faz um plano de trabalho, chega lá na frente, alguma coisa já foi executada, tem que refazer o plano de trabalho. Mas assim, primeiro autoriza, depois que autoriza, vem a carta consulta. Então, a carta consulta é apresentada já com autorizo da Assembleia. E depois vem o plano de trabalho, que é o que gera o contrato. O contrato, ele tem detalhamento. São 4 mil quilômetros de estrada, mas quais são os trechos? Quais são as estradas que vão ser concluídas? Quais são os equipamentos e tal? Às vezes acontece, você tem lá previsto um matadouro para um município X. De repente, chega lá o município, conseguiu ou uma emenda ou uma outra coisa e fez o matadouro. Tem sentido fazer aquele matadouro e tem que refazer o plano de trabalho, não tem jeito. Então, isso tem o detalhamento, ele entra como anexo depois, mas ele é uma das últimas peças que é apresentado, porque é só ao final do contrato, porque isso depende também das linhas de crédito que o agente financeiro apresenta. Deputado, a relação, por exemplo, com o Banco Mundial, ela exige que cada projeto seja detalhado, o valor específico de cada projeto e também exige que cada projeto tenha uma conta específica, para que não haja, por exemplo, mudança de destino do recurso. Esse tipo de preocupação vai acontecer agora? Claro, isso é uma exigência, inclusive, dos órgãos que fazem o controle interno e externo. Recentemente, no caso da Caixa, no caso da Caixa, não aconteceu isso. Não tinha, isso não era uma coisa exigida para os financiamentos internos. Não é? Então, era como que fosse um convênio, um contrato. Agora, a própria resolução do Tribunal de Contas da União, ela já determinou isso. Na relação dos contratos de financiamento externo, todos eles é exigido isso. Eu já coordenei o antigo PCPR, agora o projeto do FIDA, e cada um é uma conta específica, então não tem como não ser dessa forma. Uma das críticas que se faz às obras que são feitas com a ajuda desses empréstimos é que são pequenas obras, não são grandes obras de infraestrutura que acabem acarretando maior arrecadação no médio prazo para o estado do Piauí. Nesse caso também, vão ser pequenos trechos, pequenas obras, pequenos pontos de asfaltamento. Como é que o governo está pensando em gastar esse recurso para que ele seja muito mais um investimento do que propriamente? Não, no caso das estradas, são cerca de 4 mil quilômetros de rodovias estaduais que serão recuperadas. Então, não são pequenos trechos, tem trechos mais longos, que têm mais tempo de existência. Então, dos 6 mil quilômetros de rodovia que o Estado tem, 4 mil serão recuperados. E tem recursos também para pequenos projetos. Às vezes, é um projeto de ovino-caprinocultura, no caso desse do FIDA, que beneficia lá um grupo de 10, 15, 20 famílias de produtores numa região qualquer do semiárido, com o objetivo de melhorar o índice de desenvolvimento humano dessas famílias. Deputado, eu quero convidar aqui a participar junto conosco Lídia Brito, direto do CidadeVerde.com. A Lídia Brito vai trazer para nós informações a respeito do diálogo que está sendo mantido entre parlamentares, da situação e os titulares e os suplentes nesse momento. Lídia Brito, direto do CidadeVerde.com. Boa tarde para você. Olá, Joelson, uma boa tarde ao Fenelon, ao deputado Francisco Lima e a todos que nos assistem.
Joelson, os deputados titulares, eles não pretendem retornar, né, às suas secretarias antes da votação desse pedido de empréstimo e nem do orçamento, né? Na Assembleia, alguns deputados chegaram a cogitar a possibilidade da votação do orçamento ocorrer de uma forma mais célere, né, mais rápida do que a usual, mas envolve aí várias questões essa votação do orçamento e com isso os titulares devem realmente continuar na casa até o final do ano. Os suplentes, Joelson, eles estão aí buscando a negociação com o governo do estado, com o governador Wellington Dias, mas até agora eles não tiveram uma resposta. Hoje eu conversei com o secretário de governo, Osmar Júnior, e ele afirmava que esse deve ser um diálogo agora entre os suplentes e os titulares da pasta. Segundo ele, o governador Wellington Dias não pode aí pressionar, os suplentes, não pode pressionar os titulares para que eles entreguem as suas pastas e retornem às secretarias. E essa foto, Joelson, que nós acompanhamos hoje lá na Assembleia Legislativa, é o momento em que o secretário de Planejamento, Antônio Neto, e Osmar Júnior entregaram ao deputado Temístocles Filho essas 4 mensagens do pedido de empréstimo, né, que foram explicadas pelo deputado Francisco Lima, né? O deputado Temístocles acompanhou e os parlamentares também estavam presentes, parlamentares da oposição. E, Joelson, essas 4 mensagens já estão rendendo aí polêmicas com a oposição, né? Deputados como Gustavo Neiva e Marden Menezes estão questionando a capacidade de endividamento do Estado. O deputado Gustavo Neiva chegou a afirmar que o Estado estaria maquiando os dados, os números, para conseguir a aprovação da Assembleia Legislativa. Segundo o deputado, ele tem provas de que esses números estariam sendo maquiados para que a Assembleia aprove essas operações de crédito. O deputado Temístocles explicou o trâmite agora do processo dessas 4 mensagens na Assembleia Legislativa. As mensagens vão para as comissões, vão passar pela apreciação dos deputados nas comissões, depois devem seguir para o plenário da Assembleia, né? Mas como o governador Wellington Dias tem aí a maioria dos deputados na Assembleia, uma base articulada, ele deve conseguir a aprovação dessas propostas, mesmo com os protestos da oposição, Joelson. Aqui é o deputado Francisco Lima, para que ele fale a respeito dessas ilações aí da oposição e também sobre essa possibilidade de diálogo ou não entre o governador e os suplentes aí na Assembleia Legislativa. Não, primeiro, eu quero dizer assim, o estado do Piauí hoje é um dos estados que tem maior capacidade de atrair esses investimentos, de buscar esses recursos. Então, como eu já disse, é um dos 4 estados. Então, em 2003, quando o governador assumiu, o Estado devia 160% da sua receita corrente líquida, que é aquela receita em que o Estado pode, é livre de obrigações. Então, hoje, o Estado chega a 50%, 51%. Então, isso o Estado, por isso que ele está bem posicionado. E o conceito B, obtido pelo Estado, na sua capacidade de pagamento, não é feito pela Assembleia, não é pelo Tesouro Estadual, não é pelo Tribunal, é pelo Tesouro Nacional que avalia os indicadores. Então, é lamentável que às vezes alguém use as informações para confundir a opinião pública. Então, o estado do Piauí é um dos melhores, é um dos que se posiciona melhor. Então, é por isso que hoje tem também vários investimentos, inclusive privados aqui no estado. Em relação a essa questão do suplente, olha, eu nunca fui suplente, não é? Mas, assim, a gente tem que... Ninguém quer sair de um espaço que está, mas já é uma prática que vem virando corriqueira dos titulares voltarem para a Assembleia para votar, sobretudo, o orçamento. Como agora está sendo apresentado essa questão da proposta da operação de crédito, então eles também resolveram antecipar o retorno para ajudar no debate.
É claro que o governador... Permita só que isso aconteceu nesses últimos anos, essa volta não. Já. Eu mesmo voltei em 2017. O deputado Fábio Novo foi o primeiro que voltou, mas em 2017 todo mundo voltou. Praticamente todo mundo. Mas perto da votação do orçamento. Né? O que aconteceu hoje é que né? coincidiu agora essa história da operação de crédito e como já está muito próximo do orçamento, então antecipou os deputados federais. O deputado Fábio Abreu volta, a deputada Rejane, quando foi secretária de Educação, voltou. Teve um outro deputado federal que estava aí também voltou. Então, essa prática ela está virando quase que corriqueira. Não é? O que não se esperava, o que imaginava é que ela ia ser só em outubro ou novembro. Mas como tem a história também da operação de crédito, eu acredito que a maioria só deve voltar depois do orçamento, só deve retornar para em dezembro. Deputado, a gente tem visto lá na Assembleia um desconforto muito grande dos suplentes e os próprios titulares dizendo que não querem conversa com os suplentes. Tem um detalhe, os deputados titulares saíram das secretarias, mas conservaram o comando das secretarias, ficaram no lugar deles pessoas da confiança deles. Isso não é um complicador nesse diálogo político? Eu acho que como é uma passagem, é um retorno muito rápido, então eu acho que é natural que o governador queira manter aí, digamos, a estabilidade institucional. Então é também compreensível isso. Você ter aí, num intervalo aí de 2, 3 meses no máximo, ter alguém que está fora da equipe, isso termina criando, às vezes, uma instabilidade que não ajuda. Então, acho que a compreensão do governador é mais ou menos essa do que nesse sentido de facilitar a gestão. Eu quero agradecer. Muito obrigado, deputado Francisco Lima. Obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Nós é que agradecemos. Estamos aí à disposição para esclarecer. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí.